Queridos irmãos e irmãs reunidos nessa noite aqui no estacionamento da Arena Romeirão, acolher você que em casa está nos acompanhando nesse momento através das redes sociais da comunidade Filhos Amados do Céu, você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube, Deus abençoe sua vida. Estamos celebrando hoje na liturgia da igreja a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. Essas aparições privadas de Nossa Senhora de Guadalupe, elas se deram no ano de 1531 na cidade do México, quando um jovenzinho índio descia, das colunas das montanhas de Tepeyac. Nossa Senhora apareceu para Juan Diego, pedindo que naquele lugar fosse construída um santuário, para que naquele lugar muitas almas pudessem serem alcançadas pela misericórdia de Deus. O santuário de Guadalupe, no México, hoje é um dos grandes santuários marianos mais visitados do mundo. E a liturgia de hoje nos propõe olhar com ternura para a Virgem Maria. Todas as vezes que a igreja nos possibilita na sua liturgia celebrar Nossa Senhora, é também uma grande oportunidade para nós aprofundarmos a dimensão do nosso seguimento, do nosso discipulado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque olhando para a Virgem Maria, nós vamos entender de uma forma muito clara o que significa seguir Jesus. Ou poderíamos aprofundar, Nós aprendemos com Nossa Senhora a seguir Jesus. Porque ela é uma discípula muito autêntica. E ela nos ensina todos os passos para fazer a vontade do seu Filho Jesus. Naquele relato, por exemplo, das bodas de Caná, que nós conhecemos, quando Jesus, os discípulos e Maria foi convidado para uma festa de casamento em Caná da Galileia, quando os ajudantes daquela festa se aproximam de Nossa Senhora, ela diz essa expressão: fazei o que ele vos disser. Nossa Senhora está sempre nos encaminhando para Jesus. Ela não é o centro das atenções, ela não atrai para ela, ela não chama atenção. Pelo contrário, ela nos aponta Jesus. Por isso que não há como olhar para a Virgem Maria e não enxergar Jesus. Nós vamos colher da vida de Nossa Senhora muitos aspectos importantes, muitas ferramentas que nos ajudam também a viver a vontade de Jesus, se de fato quisermos fazer a vontade dele. De uma forma muito sábia, a igreja nos apresenta Nossa Senhora muito nessa dimensão. Nossa Senhora, como discípula autêntica, ela nos ensina sempre a fazer a vontade, de seu Filho Jesus. Dentre os inúmeros aspectos que nós colhemos de Nossa Senhora na Sagrada Escritura, nessa noite, ao escutarmos a proclamação do Evangelho, nós nos damos conta de que Nossa Senhora traz consigo a dimensão do serviço, muito presente. Nossa Senhora era a mulher do serviço, era a mulher da docilidade, era a mulher do cumprimento da vontade de Deus. Todas as vezes e são pouquíssimas vezes que nós contemplamos a figura de Nossa Senhora nas Sagradas Escrituras, mas todas as vezes que aparece Nossa Senhora, ela está na mesma posição de Jesus, ela está no caminho, ela está em movimento, ela está andando. Nós não vamos encontrar a Virgem Maria estática, parada, trancada, não, ela está sempre num contínuo movimento. Olha que interessante isso, a gente perceber que a vida de Nossa Senhora
a sua vida missionária, ela se completa também na dimensão da vida de Jesus, na itinerância missionária de Jesus. Nós vamos sempre encontrar Nossa Senhora. Ela está sempre com Ele, ela está sempre acompanhando a missão de Jesus. E ela vai nos revelar hoje, no Evangelho que nós escutamos, algo que agrada muito a Jesus. Algo que, quando nós entendemos e colocamos em prática, nós alegramos muito o coração de Deus. E o que Nossa Senhora ensina? Ela nos ensina a sermos serviçais. Ela nos ensina a nos colocarmos nessa posição de sermos servos, de nos colocar sempre à disposição do outro, porque a espiritualidade cristã, ela se completa nisso. A espiritualidade cristã, ela só pode existir movida pelo amor. Nós não podemos contemplar a espiritualidade cristã se a gente não olha para esse detalhe, para essa virtude. A virtude do amor é muito própria da espiritualidade do cristão, é viver a dimensão do amor. Nós somos cristãos e nos identificamos como cristãos quando nós exercemos a dimensão do amor. Quando nós nos colocamos na mesma posição de Nossa Senhora. Ela tem notícia, pelo anjo Gabriel, de que sua prima Isabel, que morava nas montanhas de Alcárem, nas proximidades de Jerusalém, ela toma conhecimento que Isabel está grávida, em idade avançada, é uma senhora já. Isabel era estéril. Mas na idade avançada, Deus permitiu que Isabel concebesse, porque para Deus nada é impossível, como nós escutávamos no Evangelho. E quando o anjo Gabriel diz para Nossa Senhora que Isabel está grávida, o que Nossa Senhora já pensa? Ela precisa de ajuda. A espiritualidade cristã, ela nos provoca assim. Por isso que o cristão não pode ficar de braços cruzados. O cristão deve estar sempre numa posição de quem está em movimento, de quem se coloca à disposição do outro, de quem serve, de quem é generoso, de quem estende a mão ao invés de atirar pedras, de quem olha com ternura ao invés de olhar com olhar de condenação. O que Nossa Senhora faz? Diante de uma notícia dessa, ela se compadece. Ela se coloca no lugar ela se coloca no lugar da sua prima Isabel, que é também um elemento muito próprio da espiritualidade cristã. Sempre se colocar no lugar do outro, nada fazer ao outro, aquilo que não queremos que façais a nós. Antes, olhais sempre, colocais sempre nessa posição de estar no lugar do outro. Então Nossa Senhora se coloca no lugar de Isabel, uma mulher idosa, grávida, na velhice. Então o que ela pensa? Eu preciso subir as montanhas de Alcárem. E Maria sai de Nazaré, que fica na região da Galileia, fica na parte baixa de Israel. É uma região menos privilegiada, é uma região pobre. Nossa Senhora morava nessa região. Então ela sobe de Nazaré e ela atravessa as montanhas do deserto de Judá, para poder chegar em Alcárem. Nós medimos hoje, a distância de Nazaré para Alcárem é cerca de 155 quilômetros. E hoje tem estrada que dá acesso. Na época de Nossa Senhora não existia estradas concretas como hoje existem em Israel. Então se tornava muito mais longo o percurso. E essa menina ainda jovem atravessa todo o vale das montanhas do deserto da Judéia para estar servindo a sua prima Isabel.
para se colocar à disposição daquela que agora precisa de ajuda. Meus irmãos, por isso que de uma forma tão sábia, a igreja não poderia dispensar, a igreja não poderia não nos apresentar a figura dessa mulher que traduz a espiritualidade cristã. Essa mulher que diz o que é que significa ser cristão de verdade, significa superar desafios. Ser cristão significa olhar sempre não para a dificuldade, mas para a necessidade. O cristão não olha para a dificuldade. Nossa Senhora, ela não pensa, coitada de Isabel, grávida numa idade avançada, mas é distante demais, eu não consigo chegar lá, é perigoso atravessar o deserto da Judéia. Para uma mulher, muito mais. Nossa Senhora, ela não pensa na dificuldade, ela pensa na necessidade. O cristão pensa assim. O cristão, quando olha, ele olha não para a dificuldade, mas para a necessidade de quem sofre. E se a gente olha para Nossa Senhora, nós vamos aprender muito, meus irmãos. Nós vamos aprender que para fazer o bem não tem limites. Nós vamos aprender com Nossa Senhora, que para servir, nós não podemos olhar para as montanhas do deserto, nós temos que olhar para a dor de quem sofre, porque se nós olharmos para o percurso, nosso coração vai estar sempre fechado, nós vamos estar sempre travados, e é muitas vezes isso que acontece conosco. Acontece muitas vezes isso conosco. Por quê? Porque falta ainda a gente mergulhar na espiritualidade cristã. A gente mergulhar nessa experiência tão bonita que Nossa Senhora, ela traduz com sua vida. Ela não traduz com discursos. Nós não vamos encontrar na Sagrada Escritura um evangelho específico de Nossa Senhora, dentro do cânon bíblico. Nós também não vamos encontrar um discurso de Nossa Senhora. Nós não vamos encontrá-la dizendo o que é para fazer. Não, ela traduz isso com a vida dela. Quando ela diz, eis aqui a serva do Senhor, tem um poder nisso. Mas ao mesmo tempo que há um poder, há um grande desafio para uma menina ter que enfrentar toda uma nação. Uma menina ter que enfrentar toda uma nação, toda uma construção de uma legalidade que existia em Israel, mas quando Nossa Senhora é visitada pelo anjo, ela não se preocupa com o sofrimento dela. Quando o anjo a visita na pobre casa de Nazaré, Nossa Senhora não vai pensar o quanto ela vai sofrer, ela não vai pensar a possibilidade de ser apedrejada, porque uma mulher aparecer grávida sem ter coabitado com o seu marido, ela tinha que ser apedrejada em praça pública. Nossa Senhora não vai pensar na possibilidade de ser apedrejada. Nossa Senhora não vai pensar nas inúmeras dificuldades, porque ainda é uma jovenzinha, para uma missão tão árdua, para o cumprimento de uma promessa que foi anunciada lá nos antigos. Não, o que ela faz? Eis aqui a serva do Senhor. Aqui está o segredo. O segredo está em nos colocar à disposição. Sabe por quê? Porque a disposição derruba muralhas. A disposição derruba distâncias, meus irmãos. Quando há docilidade, quando o nosso coração está aberto, a distância pouco importa para nós. As dificuldades pouco importa para nós. Quando há docilidade, quando nós estamos cheios da boa vontade, as dificuldades são as coisas mais pequenas que poderá existir. Porque Jesus nos ensinou isso, e nós aprendemos com a Virgem Maria. Não é o quanto eu vou sofrer para fazer o bem, não. Se a gente for pensar nisso, nós nunca vamos fazer o bem, meus irmãos.
Se nós formos avaliar o quanto vai valer a pena uma posição nossa, talvez a gente nem descruze os braços. Se nós formos pensar na dificuldade de fazer o bem, de levar amor às pessoas, de possibilitar que as pessoas, elas tenham suas vidas transformadas, nós não vamos fazer, porque nós vamos encontrar sempre a dificuldade. Nós vamos encontrar sempre, vai existir sempre montanhas diante dos propósitos de Deus para nós. Vai existir também uma travessia para ser feita, se nós formos olhar para o caminho, se nós formos olhar para as montanhas, se nós formos olhar para a distância, se nós formos olhar para as dificuldades, nós não vamos fazer nada. Nós vamos deixar de ser cristãos, como Nossa Senhora nos ensina. Ela colocou os pés no chão e ela subiu as montanhas de Alcárem. E quanto bem Nossa Senhora fez naquele dia que entrou na casa de Isabel. A palavra do Evangelho diz que ela ficou cheia do Espírito Santo de Deus. Porque a realização do bem, o que move o bem é sempre o Espírito Santo. Por isso que quando Nossa Senhora entra na casa de Isabel, o evangelista Lucas vai dizer, aquela senhora ficou cheia do Espírito Santo. O bem produz isso, meus irmãos, a prática do bem, ela produz essa alegria. Isabel ficou alegre, o seu ventre estremeceu, diz o Evangelho. João Batista, que estava no ventre de Isabel, começou a pular dentro do ventre dela. E Isabel vai dizer assim, que alegria receber na minha casa a mãe do meu Salvador. Traduzir a vida de Nossa Senhora a partir das práticas, das coisas tão simples, mas que fazem a grande diferença. Meus irmãos, não são as coisas grandes que modificam, não são os grandiosos feitos que transformam, não, são as pequenas coisas, são os pequenos detalhes que nós fazemos que provocam revoluções na vida de pessoas. Nós não precisamos fazer coisas gigantescas, não. Nós precisamos fazer apenas aquilo que é usual, aquilo que é diário. As coisas simples, os gestos que a gente precisa fazer na simplicidade do dia a dia. É isso que muda a vida das pessoas. Nossa Senhora saiu de seu lugar para estar com aquela mulher que precisava. E ela ficou com Isabel, até Isabel dar à luz a João Batista. Depois ela voltou para Nazaré. É bonito hoje celebrar na festa de Guadalupe, esse gesto de Nossa Senhora, a mulher do serviço. Por quê? Porque, olhando para a história de Nossa Senhora, nós nos perguntamos assim, e nós, como seguidores de Jesus, como é que nós temos agido em relação às pessoas que estão à nossa volta? O que é que eu tenho feito, por exemplo, para modificar vidas? Quais são as minhas posturas diante de realidades que estão ao meu alcance, mas muitas vezes eu me preocupo apenas comigo mesmo, eu olho apenas para a minha dor. Enquanto nós só enxergarmos a nós mesmos, nós jamais iremos ser canal da graça de Deus na vida das pessoas, meus irmãos. Enquanto nós formos capazes apenas de olhar para nós mesmos, do que isso vai nos custar, o mundo vai se tornar essa porcaria que nós estamos vivendo. Um mundo desumano, um mundo sem brilho, um mundo sem sentido. Olha o que acontece com Nossa Senhora hoje no Evangelho, mas ela está dizendo para nós como é que nós devemos também viver.
Se nós formos medir, meus irmãos, se nós formos medir para fazer o bem, nós nunca vamos fazer o bem, porque nós vamos encontrar sempre montanhas, desertos, que vão gerar dentro de nós impossibilidade. Mas eu também quero dizer uma coisa muito poderosa para você: fazer o bem transforma as nossas vidas. Fazer o bem produz um efeito de transformação, não apenas na vida daquele que recebe, mas naquele que doa. A palavra diz assim: há maior alegria em dar do que receber. Se nós entendermos o poder que é fazer o bem, se nós entendermos, porque aqui está a centralidade da espiritualidade cristã. Aqui está a centralidade. O que é que diferencia, por exemplo, o meu ser cristão daquele que não é cristão? Porque eu sou chamado por Jesus a viver a dimensão do amor, ao exercício da prática do bem. O que move a nossa espiritualidade é o amor, é a doação. Sabe por quê? Porque o nosso mestre, ele deu a vida dele por nós. Ele deu a carne dele para eu comer. Eu como a carne de Jesus todos os dias que eu presido a Santa Eucaristia. Olha que bonito isso. Olha que poderoso é ser cristão, porque o nosso mestre, ele deu testemunho. Quando eu olho para Jesus, eu vejo os braços de Jesus abertos na cruz. Por que aqueles braços estão abertos na cruz? Estão abertos não por Ele mesmo, mas os braços de Jesus estão abertos por mim. Ele me amou tanto, mas Ele me amou tanto, que Ele deu a sua vida por mim. Ele entregou a sua vida, ele sofreu a condenação, ele passou por injúrias, ele foi chicoteado, ele teve o corpo dele completamente dilacerado, por amor a mim. Mas eu, cristão, também preciso reproduzir isso. Eu também preciso, a vida de Jesus precisa impactar minha vida. E eu preciso olhar para Jesus e entender isso. Por isso hoje, celebrando a festa de Guadalupe, nós vamos perceber também porque que Nossa Senhora é a primeira discípula. Porque ela faz a mesma coisa, ela dá o tudo dela. Porque o seu mestre filho deu o tudo dele por nós. E ela o imita em tudo. Em tudo. O desejo de Nossa Senhora é sempre fazer com que nós compreendamos o valor de pertença a seu Filho Jesus. Nos diálogos de Nossa Senhora em 1531, nas montanhas do México, com o vidente Juan Diego, em um dos encontros de Nossa Senhora com o índio, ele está vexado. Ele está descendo as montanhas, porque Nossa Senhora havia aparecido primeiramente, a primeira aparição, Nossa Senhora pediu para ele ir ao bispo no México, e dizer para o bispo que a Senhora do Céu desejava que naquela montanha fosse construído um santuário. E o índio foi na cidade do México, procurou o bispo, e contou para o bispo das revelações que havia tido, quando descia as montanhas, e o bispo não acreditou. O bispo não acreditou, e ele subiu de volta para casa, e aí ele encontrou a Senhora do Céu de novo, e disse: 1000 perdões, a senhora precisa escolher uma pessoa que tenha mais valor do que eu, porque eu sou um índio pobre, o bispo não vai acreditar em mim. Eu vou falhar, a senhora precisa encontrar uma pessoa em que o bispo acredite. E Nossa Senhora diz:
Eu poderia escolher tantos, mas eu escolhi o menor dos meus filhos para esta árdua missão. E pediu que o índio disse para Nossa Senhora: o bispo disse que para acreditar precisa de um sinal. Ele quer que eu leve um sinal da Senhora do Céu, porque ele não vai acreditar naquilo que eu estou dizendo. E o índio foi para casa, se despediu de Nossa Senhora. No outro dia, o tio de Juan Diego estava doente, muito doente, e pediu que Juan Diego fosse à cidade buscar um médico. Chamaram o médico para vir ao acampamento indígena. E aí o índio apressadamente desceu e ele disse: eu vou mudar a rota porque ela vai estar lá de novo. E eu vou perder tempo conversando com ela. E o meu tio está precisando. E ele mudou a rota. E de repente, mesmo mudando a rota, Nossa Senhora foi ao encontro de Juan Diego. E disse: não poderia eu, meu pequeno, suplicar a graça do Deus Todo-Poderoso para curar o teu tio? Então primeiro cumpre a minha missão. E Nossa Senhora deu os sinais a Juan Diego. Mandou que ele colhesse umas rosas no topo da montanha. Essas rosas, elas não davam naquela época no México. E entregou, num pano. E o índio levou para o bispo, para dizer assim: Nossa Senhora, ela está sempre nessa posição de cuidado, ela quer sempre o melhor. E o melhor quem é? Jesus. Ela está dizendo: eu tenho o melhor para vocês. Quem é o melhor? Jesus. Eu posso dar para vocês o melhor. Quem é o melhor? Jesus. Então nós queremos pedir nessa noite de terça-feira, que pela intercessão da padroeira da América Latina, nós aprendamos a ser discípulos de Jesus. Mas eu queria que você guardasse hoje no seu coração essa mensagem: não tenha medo de fazer o bem. Não olhe para as distâncias, nem as consequências que isso pode provocar na sua vida. Faça o bem, sem olhar a quem, sem desejar receber nada em troca. Suba as montanhas que precisar subir, atravesse os desertos que precisar atravessar, mas não deixe de fazer o bem. Nunca tire o olhar de quem sofre. Nunca fique de braços cruzados, quando você poderia levantar um caído, quando você poderia compartilhar com quem não tem. Sabe por quê? Porque quando nós aprendemos a fazer o bem, nós contemplamos milagres do céu. Você sabia disso? Quando a gente aprende a fazer o bem, a gente vê milagres do céu. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá na comunidade FAC, nós contemplamos um milagre todos os dias. Nós contemplamos um milagre todos os dias. Nós temos 2 casas de acolhimento para a dependência química aqui no Cariri. Uma na ida para Nova Olinda, uma em Barbalho. Nós atendemos hoje cerca de 50, 60 pessoas internas que moram conosco, que se alimentam todos os dias. O que nos move a fazer isso? Porque isso é função do Estado. O que nos move olhar para as pessoas que estão em condição de vulnerabilidade? O que nos move gastar a nossa vida para acolher moradores de rua, pessoas que ninguém quer, pessoas que estão em situações, que a sociedade despreza? O que leva a fazer isso? Nós chamamos amor. E quando nós aprendemos a fazer o amor, quando nós aprendemos a viver do amor, nós vemos os milagres acontecerem.
Hoje nós conseguimos, como instituição, né, fazer vínculos com outras instituições. Mas até há 2 anos atrás, nós mantínhamos essas 2 casas na providência de Deus. Nunca faltou, nunca chegou um dia nas casas de recuperação para os nossos acolhidos não terem sua comida. Sabe por quê? Porque quando a gente faz o bem, a generosidade atrai milagres até nós. Atrai milagres até nós. E eu digo isso com muita ênfase para você, porque eu contemplo todos os dias naquilo que nós fazemos enquanto instituição. Manter toda a nossa estrutura de evangelização, meus irmãos, é muito caro. Manter casas de acolhidas, missões. Recentemente nós abrimos uma 3ª casa de acolhida em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. Trabalhos em Trindade, em Campos Sales, em Nova Olinda, em Crato, Juazeiro. Trabalhos que têm alcançado vidas em tantos lugares. E nós contemplarmos a providência de Deus descer de uma forma abundante. Como isso acontece, nós não sabemos explicar, nós só sabemos dizer que fazer o bem gera milagres. Você entendeu? Fazer o bem gera milagres. Coloque a mão no seu coração, guarde essa palavra dentro de você. Sabe por quê? Porque nesse momento, através dessa frase, fazer o bem gera milagres. Deus está curando a mesquinhez que está dentro de nós. Porque a mesquinhez é uma grande inimiga do bem, da caridade e da generosidade. A mesquinhez cria muros. Nós não vemos a providência de Deus. Quem é mesquinho não vê a providência de Deus. Mas eu quero dizer nessa noite que o Senhor está curando as mesquinhez que existe dentro de nós. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio, eu tomo posse, Jesus. Eu tomo posse. Então, como Nossa Senhora, não meça esforços para fazer o bem. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde adivinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.